para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em um outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. Vamos parar por aqui porque o texto é longo. A gente convida então vocês a concluírem a leitura, fazerem a reflexão, lembrando que está no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, eu li os itens 1 e 2. Tá ok? Leiam, aproveita e lê o capítulo todo que vale a pena. O capítulo não é grande não, tá? Aí a gente acrescenta sempre algo a mais ao nosso espírito após as reflexões. Vamos lá então. Senhor Jesus, nós nesse momento, mestre amigo, procuramos nos reunir em um só pensamento, buscando desta forma nos elevar em direção ao teu pensamento, para que possamos, Senhor, da melhor maneira possível, nos envolver nas boas vibrações que emanam do alto. Que possamos, Senhor, nos unir nestas vibrações aos amigos do plano espiritual que velam por nós, em especial que conduzem do mais alto as tarefas de divulgação espírita que são realizadas neste trabalho nosso tão querido, que é o Espiritismo.net. Em especial, Senhor, nas atividades de estudo que são realizadas nesta sala do Paul Talk. Que possamos, Senhor, nestes momentos de estudo e de reflexão, de alguma forma, recebermos conceitos nobres, pensarmos e refletirmos sobre o nosso comportamento diante da vida, diante do nosso irmão de jornada, que possamos de alguma forma, Senhor, sairmos daqui um pouco melhores, nos esforços de melhoria íntima, mestre. Muitas dificuldades às vezes enfrentamos, mas podemos ter certeza de que estaremos sempre com o apoio e com o amparo de nossos anjos da guarda, de nossos espíritos amigos e familiares que torcem por nós e vibram com toda certeza quando conquistamos algumas vitórias e quando conseguimos vencer determinadas etapas. Com este pensamento, Senhor, é que te pedimos a permissão para iniciarmos nesse momento mais um estudo na Sala Espiritismo Net Brasil. Um estudo da doutrina espírita, um estudo do teu Evangelho, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, vocês me perdoem, mas aqui nessa confusão de quem ia fazer a prece,
Aí eu resolvi fazer logo, mas no final a gente acha, libera para outra pessoa, tá bom? Então tá bom. Gente, hoje cabe a nós, só relembrando, né, toda primeira e quinta, quando tem terça-feira de cada mês, nesse horário de 7h30 às 8h30 da noite, horário de Brasília, nós fazemos o estudo das obras de Caspar Schutel, que é o mentor espiritual do nosso trabalho, né? Do Espiritismo.net. E nós estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Hoje, cabe a nós conversarmos aqui, trocarmos ideias sobre a parábola dos dois filhos. Uma parábola pequenininha, o próprio texto de Caspar, a interpretação de Caspar também é pequena, mas bastante profunda, evidentemente, né? Então nós vamos ler e vamos comentando ao longo do texto essas informações tão preciosas, tá bom? Antes, uma boa noite a todos aí que chegaram, tá? Muito bom ver a sala assim aconchegante. O pessoal aqui desse lado de cá do planeta está sentindo um pouquinho de frio. Aqui no Rio de Janeiro tá um friozinho, bem friozinho, que o carioca não está acostumado. E a gente vendo, eu gostaria, acho que eu vou ir para Lisboa, tá? Esse é que é o problema, dividir, porque dividindo por 2 dá 15 graus. Para a gente isso aqui é uma era glacial, é exatamente o que a gente está vivendo aqui, 15 graus. Carioca não gosta disso não. Então vamos lá. Essa parábola dos dois filhos está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 31. E diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém este respondeu: não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Então esse é o texto do Evangelho, uma passagem de Jesus que está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31. Muito interessante isso, e Caspar faz as seguintes considerações. Vocês, no momento que quiserem fazer alguma participação, vocês podem colocar aí alguma coisa na área de texto, tá? Vocês se manifestem aí, tá bom? Aí Caspar Schutel nos traz a seguinte reflexão. Estas 2 personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho, convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha, disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. O primeiro é a personificação da crença, credo, sem obras. Nós já ouvimos falar sobre isso, né? Então vamos lá, vamos guardar isso aí. Crença sem obras. O segundo é o tipo do homem inteligente que, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões,
transformou o não em sim, não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer trabalhando na vinha. Então aqui, Cair Schutel já faz essa análise da diferença de personalidades, né? Então, entre aqueles que falam somente, aqueles que falam e agem. Então, é uma coisa interessante, por quê? E isso não só em termos de religião, né? Quem é pai aí, eu não sou pai. Mas às vezes vai ter junto de si umas figuras dessas aqui, né? Desses filhos aqui, né? Aquele que sempre diz que está ao lado, né? Que está ali para o que der e vier, que vai fazer tudo o que o pai pedir, né? Mas na hora H, na hora lá de um testemunho, na hora de demonstrar a sua fidelidade, aí dá uma titubeada, né? E não consegue realizar aquilo que ele diz que vai fazer, mas que na realidade ele não conseguiu interiorizar como sendo algo que realmente ele considera que deva ser feito. Então isso é muito importante isso, gente. Veja bem. Quantas vezes nós, às vezes nem só nessa encarnação, mas ao longo de várias outras encarnações, né? Nós não nos aproximamos de uma determinada crença, mas nós não procuramos descobrir o real significado daquela crença, daquelas palavras que ali são colocadas, dos ensinamentos que são um repositório de sabedoria que estão à disposição de cada um de nós, para que a gente analise, reflita, entenda e torne aquilo imanente. Porque quando a gente faz isso, a nossa compreensão é outra. E o nosso posicionamento diante do Pai, diante do Mestre, também vai ser outro, né? Então, em muitas vezes nós estivemos como esse primeiro filho, em que nós simplesmente chegamos e achamos que deve ser importante seguirmos a Jesus, no caso da doutrina cristã, mas quando chega na hora H da gente testemunhar a nossa crença, a nossa fé, por não termos solidificado em nós esses ensinamentos, nós não colocamos em prática. Então nós chegamos e dizemos que vamos trabalhar na vinha do Senhor, mas na hora mesmo de testemunhar, nós não trabalhamos. E aí é outra coisa também, né? É a questão do entendimento. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Você diz que é cristão porque você gosta de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então você diz, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para te seguir, mestre. Só que às vezes a gente se esquece que esse trabalho na vinha, né, seguindo o exemplo da parábola, ele se seguir o mestre, ele tem que ser um trabalho do dia a dia, um trabalho contínuo. É o momento em que acreditamos, que confiamos no mestre e nas suas palavras e entendemos que devemos desenvolver as nossas virtudes, ou que devemos ser virtuosos, como o próprio mestre foi, mas que isso não é só junto a uma comunidade religiosa, junto a um momento de oração, né? Não é só para sair na foto, não é verdade? Então não é só você chegar ali do lado de Jesus, né?
Sabe aquele pessoal que fica disputando a foto? Ficar ali do lado de Jesus para sair na foto, sair bonito na foto, não, sair bem na foto. Não é isso. É você colocar em prática no dia a dia os ensinamentos do Mestre. Então tem gente que ainda não consegue ter essa consciência. Então na hora de ir ao templo religioso, ele vai, ele cumpre todos os rituais, ele cumpre todos os procedimentos direitinho. Parece, para quem não conhece a vida comum do dia a dia da pessoa, que ele está sendo um fiel exemplar. Só que aí no dia a dia, dentro de casa, ele não tem a paciência com os seus familiares. No trabalho, se ele é chefe, é um carrasco. Se ele é um subordinado, às vezes, é um peso morto. Né? Isso eu estou falando assim de um modo geral. Tá? Não estou falando de uma pessoa em particular, não. Então, você chega também no convívio na sociedade e você não consegue se comportar de forma verdadeiramente cristã. Não, uma pessoa caridosa, um homem de bem. Vamos nos lembrar do homem de bem? Né? Kardec cita uma série de características do homem de bem, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. E ele diz que quem estiver buscando se comportar daquela maneira, já vai estar num grande passo, vai ter dado um grande passo para se tornar um homem de bem. Né? E é isso que o Senhor da vinha espera de nós, quando ele nos convida para trabalhar na vinha. Tá? Se a gente só se diz seguidor de uma doutrina e a gente diz, não, eu estou trabalhando na vinha, mas ele se esquece que trabalhar na vinha é a tarefa, é exercício do dia a dia. Né? E o outro, que às vezes não está, né, tão afinizado com alguma religião organizada, com certos rituais de determinadas religiões e tudo mais, ele diz que não vai trabalhar porque para ele o trabalhar é seguir aquelas coisas que ele não está afinizado, com as quais ele não está afinizado. Mas na realidade, ele usando da sua inteligência, ele começa a refletir, ele começa a raciocinar e ele chega à conclusão de que trabalhar na vinha é o trabalho do dia a dia. Então é por isso que Cair Bar comenta aqui, né, que o que Jesus falava, né, que vamos achar aqui, não, é o próprio Jesus no final da parábola que diz, né, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Tá? Então o que ele estava dizendo com isso aqui? Que às vezes aqueles que são tidos como os que não são seguidores de uma determinada religião, que não são os fiéis, que não são os frequentadores dos templos, né? Eles, num momento da vida em que eles param para refletir, para fazer suas análises e chegam a determinadas conclusões, em que eles modificam o seu comportamento e eles avançam muito, né? Eles têm um ganho, um salto em termos de moral que vai fazer com que eles avancem em relação àqueles que simplesmente se chegam a uma determinada doutrina religiosa, mas na prática do dia a dia não colocam em prática aqueles conceitos dos quais eles estão tão próximos, né? Por que será que isso acontece, né? Qual o esforço, de repente, que a gente está fazendo, né, para poder entender cada vez mais a necessidade de colocar em prática os conceitos que nós aprendemos ao longo do tempo dentro
das religiões, das doutrinas pelas quais nós vamos passando, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, deixa eu só ler o que vocês colocaram e tal, né? Uhum. Pois a gente tem essa tendência mesmo. Estava lendo aqui o Leafar, dizendo que às vezes a gente tem a tendência de deixar sempre para amanhã, né? E por que a gente costuma procurar deixar sempre para amanhã, né? Isso acontece com vocês? Às vezes acontece comigo. Às vezes a gente dá até aquela desculpa, né? Ah, mas tem outra encarnação para eu tratar disso daqui, já que eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu vou deixar isso mais para adiante, né? Pois é, e vai adiando, né? Pois é um negócio complicado isso. Gente, é um trabalho de reflexão. Isso mesmo, é como regime. Então é uma preguiça, né? Uma preguiça moral. Vamos chamar assim de uma preguiça moral? Porque uma preguiça é a falta de determinação. Né? Porque na realidade, no fundo, ó, isso pode doer, hein, gente? No fundo, é que a gente ainda não interiorizou por completo. A gente já está começando a interiorizar, mas parcialmente. Nós não interiorizamos por completo a real necessidade da mudança. É porque o comportamento velho, né, o comportamento do homem velho, ainda fala muito alto para nós. O homem, né, do mundo ainda grita muito dentro de nós. Então a gente quer modificar, porque a gente tem o entendimento a pouco e pouco, principalmente com o estudo da doutrina espírita, que as questões do Evangelho vão ficando cada vez mais claras, né, para nós. A gente tem essa vontade de ir se modificando, mas é como o Leafar colocou aí, né? Renúncia. Nós temos que renunciar ao homem velho. E, detalhe, gente, não é nada, não é nada. Essa questão aí que o Sol Brilhante está colocando de fazer o desligamento dos costumes e hábitos velhos, o desligamento total, como ele coloca, é um trabalho doloroso, gente. E por que é doloroso? É que nem você se libertar de um vício. Aqui nós estamos falando da libertação de um vício moral. São costumes e hábitos que nós carregamos já há milênios. E na hora da gente se desvencilhar disso, é doloroso. É como se a gente tivesse que fazer um tratamento para a libertação de uma dependência, né? Uma dependência química, por exemplo. A gente tem que ir a pouco e pouco. E a terapia é qual? É o Evangelho de Jesus. Ali do lado o tempo todo. E o que é bom normalmente para a pessoa se livrar de um vício, de uma dependência? Não é aquele trabalho ali em grupo, né? Aquelas pessoas se apoiando e tudo mais? Então, a mesma coisa acontece com todos nós. No momento da gente se libertar de um vício moral, da gente se esforçar por conquistar uma virtude, fica muito mais fácil a partir do momento em que nós estamos em grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos. Por isso é tão importante a gente estar estudando em grupo. Por isso que é importante, para quem tem essa possibilidade, de frequentar uma casa espírita. Porque é um local onde você vai trocar experiências. Você vai estar junto a outros companheiros que têm dificuldades semelhantes às suas. Vai poder trocar ideias, vai poder falar das suas dificuldades, vai poder até enxergar a gente, não só acontece comigo não. Acontece com muita gente. E um apoiando o outro,
um ajudando o outro, um auxiliando o outro com a palavra, com o carinho, com a vibração, né? Porque isso é muito importante, a vibração. E a gente vai conseguindo, a pouco e pouco, vencer, né? Então, pode ser doloroso, mas não é impossível. Pode ser difícil, mas é factível. Então a gente não pode desistir, tá? É um negócio, às vezes, doloroso, gente. Imagina só, hábitos de milênios e tal, alguns até que a gente gosta, né? Dá um certo prazerzinho. Falar às vezes mal do vizinho dá um prazerzinho, né? Pois é. Mas a gente tem que ir se libertando, né? E o Sol Brilhante falou também da queda do cavalo, né? Às vezes, infelizmente, a gente tem que esperar isso aí. A queda do cavalo, como Saulo, né? A gente está insiste tanto nos comportamentos do passado que em determinados momentos eles nos pregam uma peça e a gente sofre uma queda brutal, né? Agora é importante se lembrar do Paulo, né? Já que falamos em Paulo, veja só que coisa interessante. Paulo podia não entender até um determinado momento a sublimidade da doutrina do Cristo. Mas ele era uma pessoa determinada, né? Ele não procurava colocar a lei mosaica em primeiro lugar, ele não defendia a lei mosaica. Então ele era uma pessoa determinada, né? Ao longo da sua vida como um todo. Mas a partir do momento em que então ele poderia até dizer, não vou trabalhar na vinha do Cristo. Não, eu não vou. Cristo pode ter chamado antes, né? Mas ele dizia, não vou. Mas a partir do momento em que ele parou, teve essa queda, né? Vamos dizer assim, e começou a refletir na mensagem do Cristo e entendeu como verdadeira, olha só que coisa interessante. Ele manteve a sua característica de homem determinado, só que ele virou, né? 180 graus assim, no direcionamento para defender a doutrina do próprio Cristo, né? E isso é muito importante, porque às vezes, eu lembro de uma vez um amigo meu falando sobre isso. Às vezes a gente é muito morno e a gente está acomodado com um certo pensamento religioso, né? Que não que seja ruim, não. Mas é que você não para estudar, para refletir, raciocinar, e aquilo fica assim como que é uma coisa, sabe, que é meio morna. Você não tem um entusiasmo, né, por aquilo que você está seguindo. E já outras pessoas que têm uma determinação, a partir do momento em que elas, que antes estavam afastadas do caminho do bem, que elas entendem que o certo é o caminho do bem, elas conseguem produzir muito dentro do caminho do bem, né? É muito interessante isso, porque ele já tinha dentro, a pessoa já tinha dentro dela aquela determinação, né? É muito legal isso. É muito legal para a gente refletir. A gente como é que é? A gente tá morno ou tá tá quentinho, né? Então vamos ver aqui o que temos mais da colocação de vocês, né? É isso mesmo, viveu com a mesma intensidade o Sol Brilhante, com toda certeza. Vamos dar sequência então aqui na leitura e a gente vai ver algumas reflexões a mais de Caibar Chuta e vai fazendo aqui as nossas complementações, tá legal? Qualquer coisa vocês continuem se manifestando por aí. Então Caibar fala o seguinte: ensina esta parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes, ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras. Essa aí é muito importante, né? Isso tem que estar assim de repente. Pega esse parágrafozinho aí, pequenininho, imprime,
põe num imã de geladeira para que a gente possa ver todo dia. Não é vontade de Deus que trabalhemos apenas em nosso proveito. Então, gente, é tirar do nosso pensamento aquela ideia de que eu estou me ligando a Deus e estou me ligando a Jesus porque eu quero ser salvo e ponto final. E aliás, às vezes se você parar para pensar e for perguntar a algumas pessoas, você quer ser salvo de quê? Talvez eles não saibam, elas não saibam. Né? Vão falar do inferno e tal, mas nem sabe direito do que está querendo ser salvo. Né? Então, aqui Cairbar faz essa reflexão que é muito importante. A gente não pode se ligar numa religião, num pensamento religioso, na doutrina cristã, por exemplo, qualquer que sejam as variações que ela apresente, de forma egoísta. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que o Pai quer. Ele quer que nós trabalhemos em nosso proveito, mas em proveito também dos semelhantes. E para que isso aconteça, precisa de trabalho, precisa de obras. Não é verdade? Vamos continuar aqui então. A crença cega é a crença dos anciãos do povo, dos velhos rotineiros e dos sacerdotes, pois são estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhes eram ainda superiores, tanto assim que os precederiam no reino dos céus. A parábola, na parte que se refere ao filho que disse, irei, mas não foi, entende também com esses anciãos e sacerdotes, que assumindo a tarefa de guiar para a verdade os moços e os que lhes estão sujeitos, se mantêm num exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhes foi doada. Interessante isso aí, tá? Porque nós temos às vezes isso, né? Há pessoas que às vezes se envolvem a tal ponto numa determinada tarefa, né? Dentro de alguma religião, e ela vai só se colocando maquinalmente naquela tarefa, que ela não só vai minando em si mesmo aquela centelha maior. Sabe aquela coisa gostosa que aproximou a gente de uma corrente religiosa, né? Aquela coisa positiva, superior. Aquilo vai apagando, como que se apagando, e ela fica só maquinalmente desempenhando, né? Que ela, que chega perto dela, às vezes esperando isso, né? Alguma coisa que o entusiasme, que o faça ter vontade, né? De abraçar aquela fé, de abraçar aquela tarefa, de abraçar aquele trabalho. Então a pessoa fica maquinalmente fazendo a tarefa, né? E às vezes se apega tanto à tarefa que nem permite que outros partilhem com ele aquele trabalho. Né? Então não é essa a ideia, né, de uma religião, principalmente uma religião cristã, que propõe a cada um de nós uma reflexão e uma mudança de comportamento. Né? A troca do homem velho pelo homem novo. A troca daqueles hábitos não tão bons por hábitos melhores. Né? A troca dos vícios pelas virtudes. Então é uma reflexão que a gente poderia fazer também. Né? Afinal de contas, qual tem sido o nosso comportamento ao abraçar uma tarefa que entendemos ser uma tarefa do Cristo? Uma tarefa que, como a gente viu aqui com as reflexões de Cairbar, é uma tarefa que não é
para nós somente. É uma tarefa que é para os semelhantes também. Então não deve ser, pela vontade do Pai, como diz Caibar aqui, uma tarefa apenas em proveito nosso, uma tarefa egoísta. E sim, uma tarefa que atenda e atinja também os nossos semelhantes. Então, até que ponto? Isso é uma reflexão que cada um vai fazer, né? Qual tem sido o nosso comportamento diante das tarefas que nós abraçamos? Nós estamos nos lembrando que é uma tarefa que deve render frutos para o nosso semelhante? Qualquer que seja, tá, gente? Porque às vezes a gente, num trabalho dito de caridade, vamos chamar assim, a gente acha que está fazendo pelo outro que tem uma carência social, que às vezes precisa de uma cesta básica, de um agasalho, principalmente nessa época do frio por aqui pelo Brasil, sul e sudeste, e que a gente evidentemente precisa atender sim a essas necessidades. Mas a produção do nosso trabalho para o próximo também significa dizer para todos aqueles que também compartilham conosco das tarefas do bem, né? Então, o que eu estou compartilhando com aquele companheiro que está na tarefa comigo? Eu estou compartilhando um pensamento carinhoso? Eu estou compartilhando um pensamento agradável? Eu estou conseguindo levar até ele um pouco daquilo que eu já recebi da espiritualidade, em termos de boas vibrações, de bons sentimentos, de bons pensamentos e de boas obras, né? Porque às vezes o companheiro que está ali do nosso lado, trabalhando conosco, ele possui também as suas dificuldades, as suas carências. Às vezes uma carência afetiva, né? Uma carência espiritual. E a gente está se lembrando de dar para ele também um pouco daquilo que a gente já tem de bom, para fazer com que ele se renove, com que ele reforce as suas energias para continuar na sua caminhada do dia a dia, dessa luta, né? Eu estava ouvindo de uma companheira outro dia, recentemente, uma coisa muito interessante que me fez refletir bastante, né? Ela dizia assim, que tinha uma pessoa que ela conhecia, que era do centro, e que depois de um tempo a pessoa sumiu, né? Acabou não estava mais frequentando a casa. E ela encontrou com essa pessoa na rua e perguntou, mas o que houve? Você não está mais no centro e tal? Aí ela explicou o que tinha acontecido, né? Ela falou assim, não, sabe o que é? É porque eu estou sentindo saudade da época em que em que eu cheguei à casa espírita. Foi tão bom, eu cheguei com meus problemas, né? Passei pelo atendimento fraterno, me trataram tão bem, toda hora me perguntavam como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma ajuda e tal. Legal. A partir do momento em que, com o tempo de frequência à casa e tal, eu passei a trabalhar na casa, eu nunca mais tive esse tratamento de carinho dos meus companheiros, né? Inclusive o contrário. Se eu tivesse algum probleminha, que bobagem, vamos lá, vamos trabalhar que isso passa, não sei o que e tal, né? Então, evidentemente que trabalhar faz passar, né? A gente sabe disso. O trabalho no bem faz com que a gente se esqueça, às vezes, das nossas dificuldades, né? Mas é importante, gente, que a gente se lembre que nós estamos na tarefa também pelos outros, tá? Então, às vezes, a pessoa está ali do nosso lado, está com uma dificuldade imensa e a gente não consegue identificar isso. Às vezes, a pessoa tem um certo afastamento do trabalho e a gente nem lembra de ligar para a pessoa para perguntar o que aconteceu. Está com algum problema? Está precisando de alguma coisa? Se eu puder ajudar, eu te ajudo e tal.
né? Às vezes pode ser uma doença física, gente. E a pessoa ser sozinha, não ter ninguém. Mas às vezes ali no dia a dia, no afã do dia a dia, às vezes até da própria tarefa espírita, que exige muito de nós, a gente se esquece disso. Então, na realidade, é só a gente botar um pouco mais de sentimento e se lembrar disso aqui, que o nosso amigo Cairbar fala, né? Se a gente colocar isso, foi como eu falei, num imãzinho de geladeira para ler todo dia, todos esses detalhes vão ser lembrados. Que é o seguinte: a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes. Então, a gente colocando isso como lema, a gente vai conseguir muita coisa legal nesse sentido, tá? Uma reflexão que a gente faz, gente, mas não é nem como crítica, tá? É que isso é uma coisa que infelizmente acontece de forma natural. E isso não é só entre os espíritas, não, tá? Porque às vezes a gente vê tanta gente falando assim, ah, mas é que os espíritas são assim, ah, não, isso é do ser humano. Nós não somos diferentes de ninguém também só porque somos espíritas, não. Isso é do ser humano. Às vezes não acontece isso no seu ambiente de trabalho. Você não consegue identificar que do teu lado tem alguém com problema. E você até exige que ele seja um profissional exemplar. Mas você não pesa se de repente a produção dele não está boa, porque ele está passando por algum problema. É o pai que está doente, é o filho que está mal na escola, um filho rebelde, né? Ou às vezes ele mesmo que está com algum conflito interior. Né? Então a gente não tem esse costume, né? Eu digo isso a grande maioria, porque existem pessoas que conseguem identificar isso sim, em qualquer lugar que esteja, né? Mas tem outras, que é a grande maioria, que não. Então isso não é privilégio, entre aspas, de espírita, não, tá? É do ser humano, em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer posição em que se encontra, ele às vezes se esquece do companheiro do lado. Que ele está tão preocupado em si mesmo, né? Que ele se esquece de botar esse lema de Cairbar em prática. Então, a gente precisa ir mudando esse nosso foco de atenção, de trabalho, né? É que, infelizmente, a própria sociedade capitalista em que nós vivemos, ela nos estimula a ter esse comportamento individualista, né? Mas a gente precisa retomar as nossas origens cristãs, né? Porque de forma alguma o Cristo recomendou o individualismo, né? Ele recomenda muito pelo contrário, não é a caridade? Né? E na doutrina espírita a gente não aprende que fora da caridade não há salvação? E não existe, gente, caridade sem que nós pensemos no outro. Isso não existe. Tá? Caridade não é o amor em ação, como diz Emmanuel. Então, para colocar o amor em ação, primeiro, eu tenho que estar convivendo. Né? E nesse convívio, eu vou aprender a respeitar o outro, a compreender o outro, a ser solidário com o outro. Isso às vezes demora um pouquinho, mas a gente precisa fazer isso. Quantas pessoas, vamos fazer uma reflexão aqui profunda numa coisa interessante. Quantas pessoas que de repente a gente não tem na nossa listinha de riscados do mapa? Né? São aquelas pessoas que a gente diz, essas pessoas eu não quero nem ver pintadas, essas pessoas para mim são como se não existissem, desejo mal mesmo, porque tem, vamos fazer a nossa reflexão, desejo mal, tá? E tudo mais. Não é assim, né? A gente tem que começar a mudar esse parâmetro, né? Ou então aquelas pessoas que nos incomodam em determinadas situações que não são assim confortáveis no nosso dia a dia, né? Então, principalmente quando a gente está com um determinado objetivo, né? Já pensou?
tô todo arrumadinho para ir numa festa e tal. Aí vem o pedinte, o mendigo todo sujo, encosta em mim, na minha roupa limpinha, branquinha, passadinha, engomadinha, né, para pedir alguma coisa. O nosso primeiro movimento, para a grande maioria das pessoas, não costuma ser o de comiseração, não. É o de, meu Deus, sabe, se afasta de mim, porque eu agora estou limpinho para ir a uma festa. Eu tenho um objetivo aqui que eu tenho que cumprir, né? Então, na realidade, a gente tem que tentar mudar esse sentimento que ele costuma ser vigente em nós, né? Para que a gente consiga se sensibilizar cada vez mais pela dor do outro, e a gente consiga identificá-la, e a gente consiga também identificar o que eu posso fazer para minimizar essa dor, né? Porque não é isso que a gente gostaria que fizessem conosco, caso a gente tivesse na situação contrária? Qual é aquela regra áurea de Jesus, né? Não façais aos outros aquilo que não gostaria que nos fosse feito, né? Então é uma reflexão que a gente faz também. E para finalizar, que o tempo está passando, a última frase aqui, o último parágrafo das reflexões de Cair Bar. Ele diz assim: enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende com esses publicanos e meretrizes que demoram, como é sabido, mas afinal mudam de vida e se tornam, as mais das vezes, grandes obreiros da seara divina. Isso é muito interessante. Porque se a gente for refletir também, para a grande maioria de nós, né, a gente só se preocupou em procurar ser trabalhador da seara divina, verdadeiramente trabalhador da área divina, da seara divina, a partir do momento em que tivemos uma grande desilusão, um grande problema, né, uma dificuldade e tal, que fomos lá ao fundo do poço, né, como se costuma dizer, e aí sim a gente se liga, desperta, e é como se aquilo ali nos impulsionasse, né? Não, eu tenho que sair dessa situação, e vai adiante e começa a produzir muito, gente, muito mesmo. É por isso que a gente não pode ter preconceito, hein? Não pode ter preconceito de espécie alguma. Tipo, poxa, mas aquele fulano assumindo determinada tarefa na casa espírita, eu conheço a vida dele, eu sei como é que ele era e não sei o que e tal. Gente, o que ele era. Agora ele já mudou muito e está tentando mudar ainda mais. Não podemos fechar as portas ao trabalhador, aquele que quer modificar a sua vida. Não podemos ter preconceitos de espécie alguma. Tá? Às vezes aquele que aparentemente ele demonstra alguma coisa que é meio que desagradável, né, é o que vai conseguir ter uma produção muito boa no campo do bem. Então a oportunidade de trabalho não pode ser desperdiçada de maneira nenhuma, né? Então isso é muito importante, né? Então aqui caminhando para o encerramento, vamos só ver aqui, parece que a Fátima colocou uma pergunta, né, Fátima? Se um trabalhador espírita comete um erro em relação à casa, qual a atitude da direção e dos dirigentes e dos demais companheiros em relação ao mesmo? Olha, em primeiro lugar, compreensão, né? Compreensão com o trabalhador que comete um erro. Porque se a gente for refletir, qual de nós não comete um erro? Evidentemente que existem erros maiores, né? Erros mais graves. Então, se for um erro em que o trabalhador vai colocar em risco um trabalho como um todo, né, que é o objetivo maior da instituição, existem casos extremos que a gente até convida o companheiro a ser desligado do trabalho, naquele momento, pelo menos naquele momento. Tá?
Então, mas evidentemente que, gente, isso é muito importante, hein? É de que forma nós fazemos isso? Com que sentimento? É com sentimento de raiva, de rancor? Então aí tem alguma coisa errada. Não pode. Tem que ser, acima de tudo, com um sentimento de compreensão e de solidariedade. Vamos lá tentar conversar com o companheiro, gente. Que às vezes é um erro que ele, num momento, ele cometeu aquilo ali, mas ele até se arrepende, né? Então a gente não pode colocar ele simplesmente numa listinha negra, né? E dizer, esse cara não serve mais, não quero ver na minha vida nunca mais, né? Porque ele fez isso para mim e tudo mais. Não. Eu preciso usar dessa compreensão. É a regra da convivência. Compreensão e solidariedade. Eu lembrei disso há pouco tempo num estudo lá no Centro Espírita Leon Denis, que Emmanuel fala, né? Ele fala assim, uma frasezinha muito interessante, está num livro pequenininho chamado Convivência. Para quem já ouviu, tenham paciência de ouvir de novo. Então ele diz assim numa mensagem: viver é de todos, mas a convivência é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade de uns para com os outros. Então, o que Emmanuel pede da gente? Compreensão e solidariedade. Ele diz para quem? Tem que ser umas pessoas em particular? Não, é com a humanidade inteira. Compreensão e solidariedade é com todos os irmãos que estão no nosso caminho. E o que Jesus dizia? Que não são os sãos que precisam de médico. Então, quando a gente tem um problema desse tipo, a gente precisa ir muito mais de envolver o companheiro em vibrações de amor, né? de compreensão, solidariedade. Evidentemente que às vezes o companheiro pode estar num momento em que não queira receber isso. Mas aí o problema já não é mais nosso, né? Aí o problema passa a ser do companheiro. Né? Então, resumindo, respondendo a sua pergunta, ô Fátima, se for algo muito grave, então em determinados momentos a gente precisa até mesmo convidar o fulano a sair daquela tarefa, para dar um tempo, para ele refletir, mas não se esquecer de que ele precisa do nosso carinho e da nossa consideração, tá? E se ele estiver aberto a receber esse carinho, essa conversa, né, que deve ser colocada, que deve ser buscada, melhor ainda, né? Se não, aí é a gente orar, né? Porque a prece, a gente não deve esquecer nunca da prece, gente. Orar por nós, orar por ele, pedir ao guia espiritual do companheiro para que possa ajudá-lo na reflexão, né? E para que ele possa, de repente, voltar ao convívio dos demais. Eu já tive experiências, né, muito interessantes, né, de companheiros que saíram de trabalho, cometendo muitos erros, causando muito transtorno, muita dificuldade, até mesmo atrapalhando determinadas tarefas, determinados trabalhos, né? Mas com o posicionamento dos dirigentes de compreensão, depois esse companheiro voltar e ser um dos que mais produziram, entendeu? Cair em si, ver que errou, pedir desculpas, né? Então, isso é uma coisa muito importante também, né? Não sei se respondi a tua pergunta, Fátima, mas é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente com esse lema que nós aprendemos hoje com Caibar, né? Que a gente não tem que trabalhar somente por nós, mas a gente deve buscar trabalhar pelo nosso semelhante sempre, né? Em todos os momentos. Não é sempre, não é somente dentro da casa espírita, não, hein? A gente tem que se lembrar disso. Não é somente dentro da casa espírita, não. É em todos os momentos da nossa vida, com todos aqueles companheiros que cruzam o nosso caminho. É difícil? É. A gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado com outra coisa. A gente está acostumado com duelo, não é? A gente está acostumado com vingança. A gente não está acostumado com justiça. A gente diz que quer justiça,
mas a gente está acostumado com vingança. Então o que está dentro do nosso coração é outra história. Então a gente precisa aprender a modificar esse tipo de sentimento que vai no nosso coração. E aí a gente vai conseguir fazer como o filho que disse que não ia, mas que acabou indo, né? E acabou fazendo o trabalho. E não é isso que vale? Quem no final das contas vai fazer a vontade do Pai? É isso, gente. Essas são as reflexões para hoje, para essa noite. Até que passou rapidinho, né? Eu estava refletindo antes de começar o estudo. Puxa, o texto é tão pequeno, de repente a gente vai acabar antes do tempo. Mas eu falo pra caramba também, né? E a gente consegue fazer essas reflexões em torno do estudo. Tá bom, gente? Obrigado aí pela presença, pela companhia, tá? Pelo calor humano. E eu passo então agora para quem que vai fazer a prece mesmo? Levante aí a mãozinha e a gente passa. É a Nininha, né? Então, Nininha, levanta a mãozinha que a gente libera o microfone para você fazer a prece. Tá bom então. Liberando então. Valeu, gente. Um grande abraço. Liberando para a Nininha. Tem sonzinho? O som tá bom? Ai, que bom. Então, boa noite a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e pedir para que a gente, nesse momento, que é um dos momentos que eu mais gosto no meu dia a dia, é poder falar com o Pai, né? Pai maior. Então, que nós elevemos os padrões vibratórios de nossos pensamentos, a fim de entrarmos em sintonia com os melhores pensamentos, porque nós vamos conversar com Deus, o nosso Pai. Pai de amor, que nos abraça nesse banquete de alimento espiritual. Agradecemos por existir em nossa compreensão atual. Agradecemos, Senhor, por nos dar esclarecimentos e nos ensinar a dizer sim e fazer este sim dentro da sua lida, dentro de sua justiça, de fazer sempre aos outros a maneira que gostaríamos que fizessem a nós, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão primeiro. Agradecemos pelo ar que respiramos em mais um dia nesse propósito reencarnatório, e bem como todas as oportunidades do dia de hoje. Porém, Senhor, lhe pedimos a oportunidade de estarmos sempre reunidos no banquete do ensinamento cristão espiritual. Nos ensina que temos tudo, mas que nem tudo nos convém, como o irmão Paulo de Tarso nos ensina. Então, nos lembre da relatividade do nosso livre-arbítrio. Esteja em nossas necessidades, nos dando a medida certa das diretrizes dos nossos atos, em detrimento, Senhor, das virtudes que devemos ter para com o próximo. Também lhe pedimos que sempre nos fortaleça nosso Senhor Jesus Cristo, esse doce irmão maior que nos envia paz sempre em nossa orbe e vida planetária. E que neste amor incondicional de Jesus Cristo que nós possamos enviar aos nossos amigos e anjos guardiões o nosso muito obrigado por tudo que eles têm nos feito, para administrar nossas vidas e nos dar as tarefas em prol do próximo mais próximo. Enfim, lhe pedimos por alguém que nós não conhecemos, meu Senhor, de vidas
abundantes que nos dá, pedindo também por cada um de nós e nossos entes, para nos dar a lida em sua vinha. Por uma mãe ou um pai que acaba de perder seu filho querido, e por aquele pai ou mãe que recebe seu filho em dádiva reencarnatória, e que esse possa dizer sim à sua vinha e reviver essa sua mesma vinha. Pedimos, Senhor, que possamos estar sempre dizendo sim à sua lida em sua vinha. Pedimos a permissão de interromper, meu Senhor, o estudo e que possamos em breve retornar com tal banquete de alimento que recebemos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, obrigada pela oportunidade. Um abraço fraterno a todos.